Tudo bem, David? Como é que você vai? Tudo bem, Miguel? Boa noite, um abraço aí para você, para toda a comunidade aqui da Revista Fora. Para Fala, você e o David. Renato aí também. Tudo bem, Renato? Tudo jóia, mestre? Tudo em paz, você. Estou Muito aqui bom. acompanhando o Miguel um pouquinho hoje, mas daqui a pouco eu já vou deixar vocês dois tranquilos aí. Você Ô, está David, onde, Beleza, David? Rovai? Rapaz, acabei de pousar aqui em Brasília, e participar aqui Eu da estou Marcha da vendo, eu Classe falar Trabalhadora. aeroporto de Brasília aí. Estamos aqui. Desci correndo aqui para chegar num café para poder entrar aqui com vocês. Maravilha. muito bom. David, como é que você tá vendo aí a conjuntura política? Saiu uma pesquisa hoje da Atlas mostrando que o Lula conseguiu se recuperar um pouco. E como é que está a situação, na sua opinião, econômica, os preços da gasolina, do diesel? Como é que você está vendo isso? Bem, Miguel, Rovai, todos e todas estão aqui conosco, né? De fato, era esperado que o presidente Lula tivesse uma melhora com relação à sua avaliação, devido principalmente às mudanças que foram feitas no Palácio do Planalto, em especial no tema que vocês conhecem muito mais do que eu, que é da comunicação da presidência da República. Parece que acertamos aí no tom de como chegar à população e também na forma, porque tivemos algumas mudanças importantes que foram feitas aí pelo nosso companheiro Sidônio. Entendemos que precisamos avançar mais, obviamente, com relação aqui às nossas mídias alternativas, às mídias de esquerda e também aos veículos menores. Porque tem regramentos que estão ali na SECOM que são difíceis de nós compreendermos. Quando se estabelece, por exemplo, que empresas públicas estatais podem fazer patrocínio em alguns canais de TV e rádio de acordo com a não só audiência, mas ranking que esses veículos têm na avaliação de um certo instrumento aí que temos aqui no Brasil. Então ainda há muito a avançar, mas pelo menos parece que a gente está acertando no tom da comunicação agora. Eu não tomo como surpresa essa última pesquisa, porque, de fato, o governo do presidente Lula, que é um governo amplo, um governo de coalizão, que nós temos falado aqui o tempo todo, ele vem acertando em alguns temas. Aqui nós já falamos um pouco sobre a questão da queda da taxa de desemprego, hoje a menor da série histórica, beirando aí entre 6,1% e 6,6%, que demonstram que a classe trabalhadora brasileira está conseguindo entrar no mercado formal do trabalho. Óbvio que há uma necessidade de melhoria com relação à renda desse trabalhador, da trabalhadora, porque esses empregos ainda precisam ser empregos de melhor qualidade, mas há uma queda na taxa de desemprego. Você tem, de fato, uma retomada da atividade econômica no país, com a PIB crescendo da maneira que temos tido nos últimos 2 anos, acima de 3%, e a sinalização para esse ano de 2025 não é diferente. Temos a inflação sob controle, apesar da inflação dos alimentos ainda está descontrolada devido a vários fatores, desde fatores ambientais, e aí as mudanças climáticas impactam nisso, e também com relação ao que nós temos aí em todo o mundo, com essa guerra das tarifas ou tarifácio que foi implementado pelo governo estadunidense e que tem reflexos grandes na comercialização mundial de grandes produtos, dentre eles os produtos alimentícios, que impactam, sim, aqui na inflação de alimentos. Além de tudo isso, Rovai e Miguel, as categorias que estão organizadas em sindicatos têm tido ganhos reais de salário, ou seja, têm tido reajustes acima da inflação. Mais de 84% das categorias que tiveram negociações coletivas fechadas no ano passado foram com ganho real de salário. Então, as melhorias elas começam finalmente a serem sentidas pela população. Acreditamos que isso deva avançar ainda mais com a retomada de todas as políticas públicas nos anos de 2023 e 2024, novas políticas públicas que foram criadas
nesses anos e também no início de 2025. E temos, então, o tão esperado ano da grande colheita, como tem dito o presidente Lula, ele começar a mostrar os seus resultados, ou seja, as pessoas estão sentindo, de fato, que estão colhendo benefícios com esse governo, que é um governo mais popular, mais democrático, mais desenvolvimentista e que se preocupa com aquelas pessoas que mais precisam da mão forte do Estado brasileiro e não de um Estado mínimo. Agora temos ainda algumas questões a avançar, viu, Rovai e Miguel? Inclusive, como Caiu o David aí. Deve ter alguém ligado para ele, viu? Ele falando aqui, ligaram, Miguel. Eu estou vendo aqui a pesquisa da Atlas, é muito boa, muito interessante, vai. Coloca aí, por favor, na tela, Gui, essa parte da pesquisa que tem a imagem de lideranças políticas, né? Tem aí o Lula, Fernando Haddad, Bolsonaro, Tarcísio. Olha só que interessante, vai. O Lula, ele aumentou significativamente aqui a sua imagem positiva, né? Estava em 45%, foi para 53%, aqui esse primeiro, esse azulzinho aqui. O Bolsonaro foi no caminho contrário, né? Aumentou a rejeição dele para 55%, caiu a aprovação para 44%, o Haddad melhorou um pouquinho também, foi para 43%, e o Tarcísio Freitas tem 49%, tá estável. Estou aqui o nosso amigo David Bacelar. Fala, David, estou aqui, né? Vocês aí? estou ouvindo vocês agora, mas sem um fone aqui. Tá, então daqui a pouco você volta aí. Está ouvindo a gente? Ouvindo. Tá bom. Então, a gente está analisando a pesquisa aqui, David, mostra que realmente foi muito boa essa pesquisa. E não é a primeira, né? O Lula já se recuperou no Datafolha, se recuperou em quase todas as pesquisas, e agora também no Atlas Intel, né? Que é uma pesquisa importante, que tem um ranking internacional. É interessante que, ao contrário do Trump, David, o Trump está em queda, né? Caindo muito a popularidade. Ô, David, como é que os petroleiros estão vendo o Trump, essa loucura do Trump, de tarifar o mundo inteiro? Como é que vocês estão vendo isso? Miguel, conforme você mesmo citou, nós já esperávamos que, inclusive, a própria população estadunidense tivesse críticas com relação às medidas que o presidente dos Estados Unidos da América do Norte implementou. Há prejuízos para a própria população. Entendo que, no caso do Brasil, apesar de alguns pesares, principalmente no setor energético, e não olhando aqui somente o setor de petróleo e gás, mas olhando, inclusive, esse setor que cresce e que vem com a transição energética sendo feita aqui no país, ou seja, tendo essa diversificação da matriz energética brasileira, ainda mais do que já nós temos, nós teremos uma atração de investimentos pelo Brasil por conta do próprio Trump já ter sinalizado que não dará vez para as energias renováveis ali naquele país. Consequentemente, o Brasil, que tem características, né, especiais, eu digo as melhores do mundo, e no caso da Bahia, como é o estado que tem as melhores potencialidades para geração de energia eólica e solar, se torna então um estado ainda mais atraente. E isso está acontecendo. Nós temos visto aí uma série de investidores internacionais se interessarem por grandes projetos na área de energias renováveis aqui no país. O que tem faltado, nós temos criticado não somente a FUP, mas também a CUT Nacional, e aqui mandar um abraço para o nosso querido secretário de Meio Ambiente da CUT, o companheiro Daniel Gaio. Nós temos cobrado que essa transição energética ela seja justa, né? Ou seja, que haja a participação também dos trabalhadores e trabalhadoras nessa discussão, que haja a participação das comunidades que são diretamente ou indiretamente impactadas com a instalação dessas novas tecnologias aqui no Brasil, nesses grandes parques de energia eólica solar que estão sendo instalados ainda,
e nos novos projetos que virão para desenvolvimento de combustíveis do futuro, a exemplo dos biocombustíveis, que em alguns casos concorrem diretamente com a produção de alimentos, a exemplo aqui da produção de álcool via milho, ou de outras tecnologias que serão instaladas para a produção de combustíveis do futuro, que também ocuparão grandes espaços de terra aqui no Brasil, e não temos tido, pelo menos no estado da Bahia, onde tenho participado de alguns fóruns de uma forma mais aprofundada ou próxima, desses espaços ouvirem os clamores dos movimentos sociais, populares, do movimento sindical, que, infelizmente, têm sido bastante atingidos, onde já se tem instalado. Então, não podemos repetir a mesma coisa nesses novos parques, né, da neoindústria, ou da nova indústria brasileira, que precisam ser instalados aqui, principalmente agora, com essa atração de investimentos que o Brasil tem tido por conta dessas decisões do Trump. Então, tem os pesares, mas também tem os benefícios para o Brasil dessas decisões que são tomadas pelos Estados Unidos da América do Norte. Mas estava falando aqui antes, Miguel e Rovai, antes de cair aqui por conta de uma ligação, é que ainda também temos muito a avançar aqui no Brasil. E se não avançamos mais, é por conta do governo de ampla coalizão, que nós temos, com mais de 16 partidos fazendo parte desse governo, e também por conta do Congresso Nacional Brasileiro. Por isso que amanhã nós teremos aí essa grande marcha da classe trabalhadora aqui em Brasília. Já encontrei vários companheiros e companheiras de várias categorias aqui, já no aeroporto, e amanhã estaremos lá juntos, aqui na esplanada dos ministérios, ali por volta de 8h30, onde chegaremos até o Congresso Nacional, pleiteando grandes temas, né, que estão em voga no Congresso, que foram pautados alguns pelo próprio governo, em parceria conosco, provocações que foram feitas dentro do Conselhão do presidente Lula, do Conselho de Participação Social, ou por parlamentares da esquerda, e que, infelizmente, esses projetos de lei não estão andando, porque o Congresso Nacional, que tem patrocinador, em sua ampla maioria, sem generalizar, obviamente, não permite que projetos como esses estejam tramitando. Estamos falando aqui da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, que é o fim dessa escala 6x1. Estamos falando aqui da isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000, e também da tributação dos super ricos do país. Estamos falando de 141 mil pessoas que ganham muito dinheiro e que não pagam absolutamente nada, por exemplo, em cima dos dividendos que recebem. Então, é a plenária e a marcha da classe trabalhadora amanhã em Brasília, e isso é um movimento importante de pressão junto ao Congresso Nacional e ao governo. Lembrando, Miguel, que o próprio presidente Lula ele tem nos cobrado desde 2023 que façamos isso. E amanhã será uma demonstração aí da força do movimento sindical e dos movimentos populares que estarão conosco aqui em Brasília. Muito bem. David, eu queria perguntar para você sobre a margem equatorial, né, que é um debate que está esquentando muito no Brasil. Teve até um abaixo-assinado de alguns deputados de esquerda, né, contra a margem equatorial, mas você tem aí uma grande parte da esquerda que defende a exploração da margem equatorial. Eu, até onde eu sei, eu defendo, até onde eu estudei isso, né? Eu defendo a exploração da margem equatorial, até porque eu entendo, David, que se o Brasil não explorar, as petroleiras americanas vão explorar logo ali, que já estão explorando, inclusive, ali na Guiana, e o Brasil vai ficar deficitário em petróleo e vai ser obrigado a importar petróleo de petroleiras americanas, porque o Brasil precisa encontrar novas jazidas de petróleo, até para financiar a transição energética é preciso, né, encontrar mais petróleo e tudo, né? Mas como é que você está vendo, como é que você está, a FUP está conduzindo esse debate da exploração de petróleo na margem equatorial? Miguel, nós fizemos até um posicionamento público da FUP com relação a esse tema, né, já há algum tempo, e agora com
a recente divulgação da ANP de mais um leilão de petróleo, e nesse caso, um leilão da margem equatorial. Nos deixou ainda mais indignados, porque, primeiro, o IBAMA ele dificulta a vida da Petrobras e a vida do Brasil e dos brasileiros e brasileiras, quando não dá o licenciamento de um poço pioneiro que fica lá na Casa do Chapéu, a mais de 540 quilômetros da foz do Amazonas, ou então, primeiro, não se trata, meu companheiro e companheira, de um furo na foz do rio Amazônia. Não, não, Amazonas, não. Fica a 540 quilômetros da foz do rio Amazonas. Fica a mais de 160 quilômetros da costa do Amapá. Todos os estudos da Petrobras demonstram que, se por um acaso houvesse algum vazamento de petróleo, isso não atingiria a costa brasileira. Se houvesse problemas que nunca houve em perfurações da Petrobras em águas profundas e ultraprofundas, porque ela detém a melhor tecnologia do mundo para fazer isso. Então, primeiro é importante dizer isso. Então, esse licenciamento, que ainda não foi dado, já temos 2 anos do governo do presidente Lula, ele atrasa uma exploração de petróleo que se dará, Miguel, somente depois de 5 anos de comprovado que ali vai ter petróleo mesmo. Porque a plataforma, as embarcações ainda serão encomendadas. Então, essa produção ela só se dará depois de 5 anos dessa confirmação. E aí é que está. Se nada disso andar, Miguel e Rovai, a partir de 2036, o Brasil, que é hoje autossuficiente na produção de petróleo, ele vai se tornar importador de petróleo. E aí não adianta haver essa substituição paulatina, gradativa, transitória, né? Uma transição dessa nossa matriz energética, que já é bastante renovável. 52% da matriz energética brasileira é limpa, renovável. 90% da matriz elétrica brasileira é limpa, renovável, diferente de todos os países do G20 e de quase todos os países do mundo. Aí vem o Norte Global, com as suas ONGs financiadas, inclusive por petrolíferas internacionais, estarem aqui pressionando o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente para que esse licenciamento não seja feito e essa exploração não aconteça pela Petrobras na margem equatorial. Ao mesmo tempo, Miguel, vem a ANP, como nós estamos falando aqui, e lança um leilão para o dia 14 de junho para estar abrindo a margem equatorial para outras petrolíferas internacionais. Que bagulho é esse que acontece aqui no Brasil? Sinceramente, não dá para entender. Aí a gente fica pensando uma série de coisas, né? Quem está por detrás disso? Quais são os interesses supranacionais perante essa grande reserva de petróleo que aqui temos no país? Em momento algum, Miguel e Rovai, nós da FUP dissemos que as mudanças climáticas elas não existem. Em momento algum, nós dissemos que a transição energética justa ela não precisa ser feita. Nós não somos negacionistas, nós estamos reconhecendo que há um problema, sim, mundial que precisa ser tratado. Nós entendemos que essa transição energética justa, a maneira que estamos falando aqui, com respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, às comunidades locais, ela precisa ser feita, agora ela precisa ser financiada. E o que temos defendido é que essa riqueza petrolífera, que está na margem equatorial, ela ajude no financiamento da transição energética. Ela ajude em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias brasileiras, nas nossas universidades, inclusive nas universidades do norte e nordeste do país, para que essa nova indústria, essa neoindústria, ela seja desenvolvida aqui no país, gerando emprego, renda, gerando emprego de qualidade aqui no Brasil e não lá na Europa, não na China, não na Ásia. Então, eu, com todo respeito aqui aos companheiros, né, parlamentares, principalmente do PSOL, inclusive o companheiro Ivan Valente, e gostaria, Miguel, de ter esse debate com ele de forma tranquila, para a gente falar sobre esse tema. Não concordamos, não é a opinião do David Bacelar, é a opinião da FUP, é a opinião do INEP, é a opinião da CUT,
é uma opinião das pessoas que vivem no norte e nordeste do país, nas regiões que têm os piores índices de desenvolvimento humano e que querem também desenvolvimento econômico nessas regiões. O que defendemos é que esse desenvolvimento econômico haja de maneira sustentável, respeitando as pessoas, respeitando o meio ambiente, ajudando a proteger a floresta amazônica, o que sobrou da Mata Atlântica, ajudando a proteger a nossa caatinga, que está sendo tudo dizimado. Porque as pessoas que estão passando fome nessa cidade, em algum momento, vão derrubar a floresta para vender madeira, derrubar a Mata Atlântica para vender madeira, ou derrubar a caatinga, vender espaço da caatinga, para colocarem lá grandes parques de energia solar ou grandes monoculturas e o trabalhador, a trabalhadora, acabar perdendo a sua terra para ter um pouco de renda ou dignidade. Não é isso que nós queremos. Então, se queremos tratar o tema de uma maneira correta, coerente, incoerente, inclusive com a realidade do país, que já tem essa matriz elétrica e energética, como dissemos aqui, bem renovável, diferente de outros países do mundo. Então, que transição é essa, meu amigo Miguel? Ela serve para quem mesmo? A margem equatorial querem deixar para quem? Como você falou, a 40 quilômetros ali do Amapá, onde vai ser feito esse primeiro poço pioneiro, se o IBAMA deixar, se o IBAMA não atrapalhar a nossa soberania energética, já tem petrolíferas internacionais produzindo petróleo em Suriname e na Guiana Francesa. Só para lembrar disso, porque os que hoje estão atrapalhando a nossa soberania energética não poderão se queixar de, num futuro, tomara que ele seja bem distante, de se caso a gente perde a eleição, por exemplo, em 2030, para a extrema-direita, nós temos aí a Chevron, a Shell, a ExxonMobil, a Total, explorando petróleo na margem equatorial, em vez da Petrobras, que vai ter todo um cuidado especial com o meio ambiente e com as populações que ainda carecem de projetos socioambientais nas regiões norte e nordeste do país. Essa é a nossa indignação, Miguel. E aí vem a ANP e abre leilão dia 14 de junho. Eu queria muito que alguém me explicasse isso da Agência Nacional de Petróleo e Gás e do IBAMA. O que é que está acontecendo de fato com relação a esse tema da margem equatorial? Porque fica parecendo que é teoria da conspiração mesmo, entendeu, Miguel? David, eu queria fazer uma pergunta sobre a Comperj, né? Eu sei que a Comperj, refinaria do Rio de Janeiro, existe uma disputa ainda política até hoje, né? O tamanho da Comperj ainda, pelo que eu entendi, eu entrevistei na época era o presidente da Petrobras, né, o ex-presidente da Petrobras, e ele deixou claro, né, que a Comperj vai ser terminada, né, que é a refinaria do Rio de Janeiro, de Itaboraí, só que o tamanho dela e a função dela ainda está meio que em disputa, né? O que você pode falar para a gente sobre a Comperj, que era um grande sonho, né, de emancipação econômica do Estado do Rio de Janeiro, de reindustrialização, muitos sonhos de desenvolvimento estavam acoplados à Comperj. O que você pode dizer para a gente sobre a Comperj? Bem, Miguel e vai primeiro dizer que se essa obra ficou parada por 10 anos, o culpado é o Sérgio Moro, o Dallagnol, ou seja, são esses golpistas e falso-moralistas da República de Curitiba. Ou seja, estamos falando aqui de um impacto econômico negativo da Operação Lava Jato para o país e para o Estado do Rio de Janeiro. 10 anos essa obra parada. Óbvio que depois de 10 anos, esse complexo petroquímico do Rio de Janeiro, seria isso, ele acabou sendo remodelado com o passar dos governos e ao chegar agora no terceiro governo do presidente Lula, e primeiro na gestão do Jean Paul Prats, hoje na gestão da presidenta Magda Chambriard, nós tivemos reformulações desse complexo. Hoje ele está sendo chamado de Complexo de Energias Boa Ventura. Então essa obra finalmente, Valvai e Miguel, ela vai ser retomada. Já temos um processo licitatório que saiu o resultado dos ganhadores dos lotes, que terminarão
a construção, agora não mais do Comperj, mas Complexo de Energias Boaventura. E é chamado de Complexo de Energia porque você vai ter ali o gás natural, você vai ter fábrica de fertilizante ali, você vai ter energias renováveis também sendo produzidas ali, a exemplo de diesel renovável ou sustentável com óleo vegetal a 5%, 10%. Então, tem uma obra que está sendo retomada, porque o presidente Lula voltou e a Petrobras ela voltou também a investir no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Então, teremos ali no pico da obra quase 30 mil trabalhadores e trabalhadoras. Imagina o impacto disso, não só para Itaboraí, mas para toda aquela região do Rio de Janeiro, onde esse quase pleno emprego que estamos falando aí de 6,1% a 6,6% de taxa de desemprego, isso a gente ainda vai avançar com mais empregos e empregos de qualidade, que é o que nós temos defendido. Porque na indústria, o emprego tem uma remuneração maior, tem mais benefícios, tem uma massa salarial maior na mão do trabalhador e trabalhadora para consumir nos municípios e no estado do Rio de Janeiro. Então, é um efeito positivo em cadeia gigantesco. E quando, de fato, esse complexo ele estiver funcionando em sua totalidade, Miguel, essa revolução que você fala, ela de fato ocorrerá para o estado do Rio de Janeiro. Um estado que poderia ter uma atividade industrial muito mais pujante por conta das refinarias que tem, ou melhor, da grande refinaria que tem, que é a Reduc, dessa pequena refinaria que haverá ali no Complexo de Energias Boaventura e de um polo petroquímico maior que poderá ter também ali naquela região. Então, destaco aqui que essa obra ela foi retomada, o edital já estava na rua, já tem vencedor, trabalhadores e trabalhadoras já estão sendo contratados e, consequentemente, essa obra será concluída. Tive a oportunidade de estar ali presente, junto com o presidente Lula, nesse evento, que ele falou sobre a retomada dessa obra e, em breve, estaremos lá mais uma vez, não só comemorando, né, ou fazendo o anúncio da retomada, mas vendo toda aquela planta gigantesca estar. Ligaram para ele de novo, né? Bicho, são os fãs do Jornal da Fórum. Eu ia falar para o David o seguinte: vamos fazer esse debate dele com o Ivan Valente, propor lá ou aqui no Jornal da Fórum ou no Fórum 11h30, esse debate dele com o Ivan. Acho importante trazer essa discussão sobre a margem equatorial e colocar posições divergentes, para que o nosso internauta possa ir formando a sua opinião, né? Com os argumentos dos dois lados. Exatamente. A situação hoje é o seguinte: você tem o IBAMA, que ele não liberou a pesquisa na margem equatorial, você tem a ministra Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente, que ela, até onde eu sei, ela também tem oposição ainda contra a exploração da margem equatorial, embora tenha muita gente que acha que ela já está mudando de posição, que ela está mais aberta à exploração da margem equatorial, mas, até onde eu sei, ela é fundamentalmente contra a exploração, né? Então, ela representa esse setor dentro do governo, junto com alguns setores no parlamento, com o Ivan Valente, que são contra a exploração. Aí, David, a gente está falando aqui sobre a margem equatorial, que era muito importante, né? Pelo menos o campo progressista, a esquerda, está unido em relação a isso, que ainda você tem alguma divisão, ainda tem um setor que ainda é contra a exploração. Tem que fazer esse debate. Até a gente está falando aqui para chamar você aqui, para vir aqui na Fora, junto com o Ivan Valente, para a gente fazer esse debate aqui sobre essa exploração. Você topa vir debater? Sem dúvida, Miguel e Rovai, eu acho que é um momento importante da gente colocar à mesa os argumentos, né? E olha que nós da FUP tivemos todo um cuidado que é necessário, obviamente, para você tratar desse tema. Nós temos aí no INEP pesquisadores de grande qualidade, desde o companheiro Zé Sérgio Gabriele, professor Fiore, Mahatma, Tiziana, pessoas que vivem pesquisando, gerando não somente artigos,
mas pesquisas científicas importantes sobre o tema. Então, a opinião da FUP, que é pública, ela é fundamentada em grandes estudos e com propostas importantes para o Brasil. É um fundo de reserva importante que pode ajudar o desenvolvimento econômico, social e sustentável no norte e nordeste do país. Então, sem dúvida alguma, Miguel, topamos fazer esse debate. Inclusive, num outro programa, recentemente, semana retrasada, eu estava saindo e ele estava entrando, e o tema de interseção foi esse. Eu falei, vamos conversar sobre esse tema importante, que é a margem equatorial, importante para o Brasil, mas muito importante para o norte e nordeste do país. E acho um tanto quanto injusto pessoas que não são das regiões mais afetadas pela falta de desenvolvimento emitirem opiniões que vão completamente de encontro à realidade local e aos interesses dessas populações. Rodrigo, só para contextualizar aqui para o pessoal, que não sei se todo mundo está atento a essa questão da margem equatorial, a margem equatorial é também chamada de um novo pré-sal, porque ela fica ali no litoral do Brasil, mais para o norte, né? Ela fica, grande parte fica em frente ao Amapá, próximo, inclusive, à fronteira com a Guiana francesa ali, é francesa que está ali, né? Próxima com a fronteira, e há estimativa de que pode ter um volume de petróleo similar ao pré-sal aqui do Rio de Janeiro, né? Tanto que eles estimam que o Brasil pode ganhar, em alguns anos de exploração, mais de R$1 trilhão, o que seria um recurso muito conveniente para financiar, por exemplo, uma reforma na infraestrutura de transporte do país, de transição energética, né? Tudo isso precisa. A China, por exemplo, ela está fazendo uma transição energética muito impressionante, só que ela não faz abandonando nenhuma energia antiga, ela faz fazendo a transição, por isso que tem esse nome, né? O que ela está fazendo, por exemplo, ela continua explorando carvão, só que ela faz de uma maneira menos agressiva possível, usando tecnologia para explorar carvão com menos poluição e com plano para reduzir e aumentar solar, aumentando muito a exploração de energia solar, e outras formas de energia, nuclear também, solar, eólica, né? A China tem um gráfico que eu vi outro dia, David, que a China, aos próximos 10, 20 anos, ela vai crescer de forma exponencial a produção nacional de energia, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, está estagnado, né? Não está investindo, por exemplo, em novas formas de energia, porque a forma mais nobre de energia, David, você sabe, o mais nobre de todas é o Sol. O Sol é a forma mais nobre, é mais pura. Então, se você conseguir fazer energia solar de forma moderna, você tem uma energia mais barata possível. Agora, o petróleo, ele não é só importante para a energia, mas também para a infraestrutura, né? Você sabe muito bem. O petróleo não é só combustível. A quantidade de subprodutos da indústria do petróleo é muito grande, né? Aliás, até eu lembro alguém que falou que o produto mais nobre do petróleo nem é o combustível. O combustível, na verdade, é o produto menos nobre do petróleo, porque joga no ar, cria fumaça. O mais nobre é o plástico, né? É o que você pode usar para infraestrutura, você pode fazer canos, PVC, você pode fazer prédios, né? Misturando com alguma coisa. Enfim, como é que você está vendo essa questão, por exemplo, que é a grande luta nacional, né, de você ter uma indústria de refino no Brasil, né, que a gente construiu, a gente tem uma indústria de refino grande, mas o Bolsonaro vendeu refinarias, depois um crime que ele cometeu, vendeu, por exemplo, a refinaria na Bahia, uma das maiores do país, e hoje a gente tem uma situação que a Bahia é um dos estados que tem a energia mais cara do Brasil, né? Gasolina mais cara do Brasil, gás de cozinha mais caro do Brasil, em função de uma usina privatizada lá. Como é que tá a luta para recomprar essa refinaria? E como é que está a luta da FUP, que eu sei que é uma das grandes lutas da FUP, para a gente investir pesado
em refinaria no Brasil? Miguel, primeiro você deu um excelente exemplo, viu? Porque a China ela acaba dando exemplo para nós em vários setores da economia. E como você bem colocou, ruim porque eu estou sem esse gráfico aqui, mas no debate com o nosso querido companheiro Ivan Valente, a gente vai ter o cuidado de trazer alguns slides aqui. Mas tem um gráfico que ele é muito conhecido, é o gráfico da matriz energética, né? Matriz energética mundial, matriz energética brasileira, matriz energética chinesa. E você vê ainda, como você bem colocou, na China, a utilização dentro da matriz energética dessa fonte de energia ser a mais utilizada ainda, que é o carvão. Como você bem colocou, isso vem reduzindo, né? A fatia naquele gráfico em pizza ela vem reduzindo e outras fontes vão aparecendo e aumentando a sua participação na matriz energética chinesa. No Brasil, como nós dissemos, a nossa matriz energética em 52%, ela não é do petróleo, ela não é do gás natural, ela não é do carvão, ela vem de outras fontes de energia. Ela já é muito mais limpa do que a China e muito mais limpa do que a maioria dos países do mundo. E mesmo fazendo essa transição, a gente tem estudos da Agência Internacional de Energia, Miguel, que demonstram que mesmo com essa diversificação da matriz energética mundial, com a ampliação de fontes de energia mais limpas, mais renováveis, nós ainda teremos uma fatia importante do petróleo na matriz energética mundial. E que esse petróleo a ser utilizado pelo mundo vai ser um petróleo que tem uma menor pegada de carbono. E quem hoje está à frente de todas as petrolíferas mundiais nisso é a Petrobras, captando o CO2 da atmosfera e tendo a captura de carbono nas suas atividades operacionais, inclusive nas plataformas que hoje estão no pré-sal. Então, esse vai ser o petróleo procurado por todo mundo. Ou seja, a margem equatorial, ela se torna, então, uma cobiça internacional. Lembremos, meus companheiros e companheiras, que as grandes guerras do mundo, inclusive as existentes hoje, é o petróleo, o gás, recursos naturais, são os motivos dessas grandes guerras. E sobre o parque de refino, Miguel, é importante você falar sobre isso, porque o país hoje ele é autossuficiente na produção de petróleo. E esperamos que continue assim. Por isso, a defesa da soberania energética brasileira. Mas o Brasil também precisa ser autossuficiente no refino. Para isso, ele precisa de refinarias novas que produzam combustíveis para estarem abastecendo o mercado interno. Hoje, nós ainda temos um gap, uma lacuna, para atender a demanda nacional de algo em torno de 400 a 600 mil barris de derivados de petróleo por dia. Então, a gente precisa ampliar a capacidade de refino das refinarias existentes e temos feito isso na nova gestão da Petrobras. Como aqui falamos, o Compeg está sendo concluído, o segundo trem, ou seja, a segunda metade da refinaria Abreu e Lima está sendo concluído, refinarias estão sendo ampliadas, inclusive com ampliações importantes, com unidades que produzirão diesel R, por exemplo, que coprocessarão junto com o petróleo, óleo vegetal. Então, a gente deve aí aumentar a nossa produção interna, mas ainda assim não alcança a autossuficiência do refino. E quem sabe não possamos ter no Brasil, essa é a nossa defesa, com a renda petrolífera, de você construir as refinarias do futuro, as famosas refinarias verdes, onde você não tem uma gota de petróleo, onde você utiliza, por exemplo, Rovai, a água, quebrando a molécula da água para você gerar o hidrogênio verde a partir da energia eólica solar e combinando novas moléculas de carbono oriundo, por exemplo, da cana, de açúcar, do milho ou do eucalipto, você vai produzindo os combustíveis verdes, o metanol, a amônia verde, o diesel verde, a gasolina verde, produtos que serão substitutos dos combustíveis fósseis. Mas, como você bem colocou, a indústria química, petroquímica, ela ainda precisará do petróleo para produzir esses produtos que aqui, por exemplo, nós estamos em mãos e que deve estar em todos os lugares aqui, dos locais onde nós estamos e as pessoas
que estão conosco também aqui na revista Fórum, estão circundas, né, de produtos que vieram de unidades químicas petroquímicas que utilizaram derivados de petróleo. Então é muito importante você falar isso, que apesar da diversificação na matriz energética, como nós aqui falamos, o petróleo ainda terá sua participação na matriz energética mundial, obviamente com atividades com menores pegadas de carbono, ou seja, com atividades descarbonizadas ou gerando menos gases de efeito estufa. Como dissemos, não negamos de forma alguma os efeitos das mudanças climáticas, não negamos isso, mas tem uma questão brasileira que é importante a ser considerada, que é da nossa soberania energética. Então, não concordo com esse projeto de lei que o PSOL colocou aqui em nome do nosso companheiro deputado Ivan Valente e proíbe a exploração da margem equatorial. E vem cá, o que é que a gente vai fazer a partir de 2036, então? O que é que os nossos queridos companheiros e companheiras do PSOL irão dizer lá na frente, quando a gente estiver importando petróleo de outros países, porque vai ser necessário, para abastecer o mercado interno e, consequentemente, os preços, que já são altos em alguns estados, a exemplo da Bahia, porque a refinaria foi privatizada, serão ainda mais altos para a população. Então, você vai gerar uma pobreza energética no país, maior do que na Bahia e no norte do país, onde tivemos refinarias privatizadas. Então, por isso é importante, além dessa ampliação e de novas refinarias, e aqui falando de refinarias verdes, meu amigo Miguel e Rovai, que nós temos também a recompra dessas refinarias que foram privatizadas, para que a Petrobras aumente seu grau de participação no mercado interno e a nossa população, aqui falando da Bahia, por exemplo, não esteja sujeita a um monopólio regional privado que está ganhando dinheiro às custas do povo baiano e levando essa riqueza lá para os Emirados Árabes, que é o caso do Fundo Mubadala. Muito bom. David, muito obrigado, então, pela entrevista. Forte abraço. Sempre muito bom conversar contigo. A gente sempre aprende muito contigo. Forte abraço. Boa sorte aí amanhã no evento. Aliás, vamos fazer a propaganda do evento amanhã de novo. Coloca de novo aí na tela, Gui, o evento aí que o David está participando em Brasília. Coloca aí na tela. David, então, fala um pouquinho do evento e pode se despedir. A gente conversa mais tarde depois. Então, pronto. A gente aproveita aqui para a companheirada até ajudar a compartilhar, né, dessa informação que está na página da CUT Nacional, CUT Brasil, Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Será um evento com todas as centrais sindicais, várias confederações, federações e sindicatos aqui em Brasília. Teremos essa concentração, conforme o CAD está nos demonstrando aí, Miguel, a partir das 8 horas ali no Teatro Nacional. 9 horas se inicia essa plenária da classe trabalhadora, onde aprovaremos essa pauta da classe trabalhadora, que deverá ser entregue ao presidente Lula amanhã à tarde. E 10h30 seguiremos em marcha até o Congresso Nacional Brasileiro. Esses grandes temas que aqui colocamos, da isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000 e da tributação dos 141 mil super ricos do país, é necessário estar no Congresso para ser aprovado e não anda. Além disso, temos a discussão da redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, ou seja, estamos falando do fim da escala 6x1 para algumas categorias e dessa redução de jornada que já ocorreu há décadas em alguns países europeus, por exemplo, que precisa acontecer no Brasil. E à tarde, o presidente Lula vai estar recebendo lideranças do movimento sindical brasileiro para nós entregarmos essa pauta após a marcha da classe trabalhadora. Então você, meu companheiro que está em Brasília, se junte aí a todos nós às 8 horas ali no Teatro Nacional, nessa grande concentração para a marcha da classe trabalhadora. Valeu, David. Um abração, amigo. Forte abraço, Rovai. Marçar de novo lá em São Paulo, Rovai. Vamos. Vou te procurar, hein? Ô, David, eu vou para Salvador 20 dias agora, eu vou te procurar aí também. Algeniar. Você está em Brasília, amiga? Não, eu vou para Salvador essa semana. Vou quarta-feira. Entendeu? Não, quando for, me avise para a gente comer um acarajé e tomar uma cerveja gelada ali. Uma semana em Salvador. Uma semana. O vermelho é ótimo. Valeu, David. Um abraço.